Olá, amados! Estamos dando início a mais um programa Bem Casado, aqui pela TV RVC, canal 8 da NET. E mais uma vez eu agradeço imensamente a você que está aí do outro lado nos assistindo e eu quero a participação de vocês. Então, agradeço primeiramente aos que já estão nos dando feedback através do nosso direct lá do Instagram, Bem Casado Programa. Lembrando que casado é com K, né? K de Karina, então B de Bruno, então Bem Casado com K Programa. Entra lá, manda no direct, fala se você está gostando do nosso programa, o que a gente pode melhorar. Se não estiver gostando, pode falar também, reclama, critica. O programa é feito para vocês, então você que manda. Então a gente quer levar até a você aí dentro da sua casa, do seu lar, aí no aconchego do seu sofá, da sua cama, aquilo que realmente é importante para a sua família, para o seu casamento, para o seu relacionamento. E hoje nós vamos falar algo assim primordial. O tema desse programa é sono, né? Então nós vamos falar, só que hoje mais especificamente do sono das nossas crianças. Lá aquele bebezinho, desde lá da mamãe que acabou de parir lá na maternidade, ou era da gestante ainda, até lá os seus 5 aninhos. Como está o sono do seu filho? Como está o seu sono dentro de casa por conta do sono dos seus filhos? Como está o relacionamento desse casal pela falta de sono dos filhos? Não é isso, Bro? Exatamente. Hoje a gente está aqui com a Alessandra Ferreira. Ela é consultora do sono infantil. Gente, isso é uma super novidade. Uma pessoa que vai ensinar as mães a adaptarem a rotina dos filhos ao sono. Mas ela vai explicar melhor que eu. Alessandra, bem-vinda ao nosso sofá com um assunto tão inédito, né? Uma coisa tão inovadora. Conta um pouquinho pra gente o que é essa consultoria do sono, principalmente para a criança, né, tão especificamente. Boa noite, Bruna. Boa noite, Karina. Obrigada pelo convite. E realmente é um assunto novo aqui na nossa região, principalmente, né? E a consultoria do sono ela vem para ajudar os pais a ensinarem os seus filhos a dormirem melhor. Por quê? Porque o sono é uma habilidade aprendida, né? Isso é uma coisa que a gente não sabe, né? Nós adultos já sabemos dormir, né? Antes de os filhos nascerem, a gente deita, dorme sempre no mesmo horário, não tem problema, né? Muitos adultos não têm problema de sono, mas as crianças, elas não sabem adormecer sozinhas, porque é uma habilidade aprendida assim como andar, engatinhar, falar. Então, cabe nós pais a ensinarmos essas crianças a dormirem. E eu também acabo ajudando aquelas famílias, às vezes a criança já com 1 ano, 2 anos, que ainda não tem um sono muito regular, porque algumas crianças demoram mesmo um pouquinho mais para dormir. Acabam fazendo, às vezes, associações de sono, então, às vezes, com mamar de noite, ou, às vezes, precisa que a mãe nine, né, pegue no colo durante a noite, então, acorda várias vezes. Então, eu explico tudo isso para a mãe, como que funciona o sono da criança, o porquê que isso acontece, por que a criança acorda várias vezes. Muitas vezes a gente acha que é fome, né? Então, às vezes, com 1 ano, a criança ainda mama a noite inteira e a mãe acha que é fome. E não, se ela Pode ser hábito. Pode ser um hábito, exatamente. Por quê? Porque o nosso sono, durante a noite, ele é formado por ciclos de sono. E a cada ciclo de sono, a gente tem um leve despertar. Nós acordamos várias vezes à noite também, mas a gente não se lembra, porque a gente já sabe dormir. Nós aprendemos lá na infância e a gente já sabe dormir. A criança não. Toda vez que ela tem essa troca de ciclo de sono, ela sempre vai remeter à última imagem que ela teve quando ela dormiu. Então, por exemplo, se ela dormiu quem mamando, fez ela dormir ou quem estava no momento. Exatamente. Então, se ela dormiu mamando, quando eu chegar lá a troca de ciclo de sono, que ela tem aquele leve despertar, ela não sabe que é só virar para o lado, continuar de olho fechado, que ela vai dormir. Ela vai querer mamar de novo. Então, uma criança que não tem problema de ganho de peso, já fez introdução alimentar, geralmente essas crianças maiores de 6 meses não tem mais necessidade de mamar a noite inteira. A questão é que ela ainda não aprendeu a dormir. Na verdade, então, ela não quer nem o mamar, pelo que eu estou entendendo. Ela quer o ato de estar, de repente, no braço da mãe ou sendo ninada ali, é mais a ação do que acontece. Exatamente. É o que remete na cabecinha dele que aquele momento é o momento que ele vai entrar no ciclo do sono. Isso, exatamente. Né? Porque... Então, não é somente fisiológico. Eu acho que isso que é legal a gente frisar, né? Deixar aqui para as mamães que estão lá nos assistindo,
que o sono, obviamente, é um ciclo fisiológico do nosso corpo, mas que, como você mesma, né, profissional da área e capacitado, está ensinando as nossas mães lá que os seus filhos podem aprender a esse ciclo, né? Aprender a dormir. Aprender a dormir, né? Como das mesmas formas que nós, ao longo da nossa vida, a gente vai criando hábitos, né? Então, você vai ensinando a criancinha também a escovar o dentinho após, né? As refeições. Exatamente. Então, você pode também criar, vamos dizer assim, gatilhos para que essa criança entre naquele sono sem a mãe sofrer tanto, né? É isso que até que eu ia perguntar. Porque você faz uma mudança na verdade, não é uma mudança de hábito. Você está ensinando porque a criança não sabe nada. É uma mudança de hábito para os pais, de repente. Isso. As mães não têm assim, quando elas chegam, lógico que para chegar, às vezes a mãe já está até desgastada, às vezes já está bem... até com problemas no relacionamento. Problema de relacionamento, muitas vezes com depressão pela falta do sono da mãe devido à criança, e deve se sentir culpada, enfim, tem milhões de fatores que envolvem. Mas quando ela chega até você, provavelmente é porque ela já está num estágio avançado. Lógico que você comentou com a gente anteriormente que existem as que fazem o tratamento desde a gravidez, e essas já iniciam o processo com uma cabeça diferente. Mas as que chegam, existe uma certa resistência quando você vai ensinar? De repente você está falando que não há necessidade do mamar, mas às vezes não é a criança que é apegada ao mamar, às vezes é a mãe. Então, assim, como que você consegue lidar com isso? Então, quando a mãe chega, ela sempre, primeira pergunta, principalmente aqui na nossa região, que é um assunto inédito, como que funciona essa coisa da consultoria do sono? E aí eu falo para ela, bom, eu elaboro um plano de sono de acordo com a idade da criança, porque cada faixa etária também é uma abordagem diferente, né? E de acordo com a queixa da mãe. Então, se a queixa da mãe é, ele mama várias vezes à noite e eu não quero mais dar de mamar de madrugada, a gente vai focar nisso. Não, já atendi também mães que falaram assim, eu queria que ele fizesse mais sonecas durante o dia. Ele mama durante a noite, assim, 2 vezes, mas eu estou confortável em continuar a dar esse mamar, mas durante o dia ele não dorme nada. Então, a gente foca em melhorar a soneca, né? Então, assim, é bem de acordo com a vontade da mãe. Porque é o que você falou, essa questão da amamentação, a amamentação não é só a alimentação, né? Tem a questão do vínculo, tudo. Sim. Então, às vezes, mesmo com a criança... É um ato, né? É um ato de amor, tudo. Então, assim, às vezes a mãe também não quer, ela gosta daquele momento, né? Então, assim, se não tá, se tá bem para a família toda, se ela tá confortável com isso, se ele tá fazendo horas de sono que não tá deixando a criança irritada, exausta durante o dia, não tem problema. Isso fica a critério da mãe. Eu acho que não precisa ser muito rígido, sabe? E você vai ver que, casos assim, naturalmente, depois a criança vai dormir a noite inteira e não vai mais pedir para mamar e a mãe também vai ficar tranquila. Sim. Gente, a Alessandra volta no próximo bloco, porque tudo isso que ela está falando como consultora, porém, ela passou por esse processo também. Ela iniciou a carreira dela de consultora após vivenciar esse problema com o filho dela, que hoje tem quase 2 anos, né? Então, fica aí, não sai do sofá, porque já a gente volta com mais informação desse tema que é tão inovador, mas que é tão fundamental na vida das famílias que acabaram de ter um neném em casa. A gente volta já. Se você procura qualificação e vaga no mercado de trabalho, precisa estar preparado e estudar em um lugar que cresça junto com você e atenda às suas expectativas. A FUNVIC, Fundação Universitária Vida Cristã de Pindamonhangaba, está preparada para atender você. Aqui o desenvolvimento não para. Novas salas estão sendo construídas e os novos laboratórios possuem equipamentos de alta tecnologia. FUNVIC, formando campeões. Nós estamos de volta aqui no nosso Bem Casado com a Alessandra, que é consultora do sono, e eu estou adorando esse assunto, Alessandra, porque é tudo muito diferente. E como a gente falou no bloco anterior, você acabou entrando nessa carreira porque você passou por essa dificuldade, exatamente, né? Exatamente. Quando eu fiquei grávida, né?
do meu filho, um dos meus maiores medos era os desafios do sono e alimentação. E o sono de cara, eu já tive problema. Eu não tinha informação, não sabia. Eu já tinha, lógico, lido a respeito. Quando a gente está grávida, a gente quer Mas a buscar teoria é uma situação e a prática é outra, né? Exatamente. Então, e aí meu filho acordava muito e a privação de sono, que eu não conhecia até então, fez mal para mim, eu me senti mal. E o meu pediatra, eu sempre falava isso para o meu pediatra, eu reclamava para ele, e ele sempre deu muita atenção a minha queixa de sono. E aí, né, no decorrer dos meses, quando meu filho já estava fazendo quase 7 meses, eu sem dormir, ele acordava a cada 45 minutos à noite, mamava e voltava a dormir, cansada, e eu estava próxima de voltar a trabalhar, né, no fim da minha licença maternidade, eu ainda não era consultora do sono, exercia uma outra atividade. Ele me indicou uma consultora do sono. Ele já trabalhava aliada a uma profissional consultora do sono, ele me explicou como é que funcionava e a gente falou, vamos tentar, né, eu e meu marido. E, nossa, foi assim, fantástico. Fundamental. Foi a benção. Em 3 dias, eu fiz uma consulta com ela, me explicou tudo como é que funcionava o sono. Em 3 dias que eu implementei todas as mudanças em casa, que tinha várias coisas erradas, né? Porque tudo influencia, né? Rotina, soneca. Muda a sua rotina e a rotina da criança, né? É uma adaptação completa, exatamente. Né? Ambiente de sono, ritual do sono, tudo isso envolve. Em 3 dias, meu filho dormia a noite inteira. Eu acho que é legal até reforçar, desculpa te cortar, mas assim, que você teve esse respaldo do seu pediatra. Ele trabalhava em conjunto com a consultora do sono que ele indicou, né? Exatamente. Então não foi um trabalho assim aleatório, né? Não, e eu lembro que na época ele falou para mim, ele falou assim, Ale, 95% dos casos, quando a gente chega nessa etapa, são resolvidos. Porque daí a próxima etapa aí teria que fazer uma avaliação melhor, para ver se precisaria de uma medicação, tudo. Seria outro problema. Aí realmente poderia ser um problema mesmo. Mas ele falou, aqui sempre dá certo. E aí eu me apaixonei pela consultoria do sono, né? Porque resolveu o meu problema, porque além do meu filho acordar muito, a gente também fazia cama compartilhada, porque era difícil ir até o berço. A cada 45 minutos tem que levantar. E eu tinha o desejo que ele fosse dormir no quarto dele. Então, ela me ajudou nessas duas coisas, tanto dele dormir a noite inteira e fazer a transição para o berço, para o quartinho dele. E, Alessandra, sabe que isso que você pontuou agora, eu tenho certeza que tem muitos casais ali do outro lado, ali, que estão nos assistindo nesse momento, que devem estar passando pelo mesmo problema, pela mesma dificuldade. Perder o vínculo do casal, perder aquele momento da noite, do marido que chega em casa, que quer um aconchego também da esposa e vice-versa. Exatamente. A falta do sono, né, dentro desse relacionamento, a falta do sono do bebê dentro desse relacionamento, acaba que distanciando esse casal. Esse serviço, esse trabalho que você faz, ele é fundamental não só para a criança, mas principalmente, eu vejo assim de fora, principalmente para a saúde dessa família, dá um resultado para a saúde do geral, casal, né? dessa família, né? E tem como a gente dar algumas dicas assim mais pontuais já para essas mamães que estão lá em casa, para elas já obviamente não é o seu trabalho, não é a sua consultoria, que para isso depois você vai deixar os seus contatos, mas assim, quais os tópicos assim que você poderia dar de incentivo e toque mesmo ali para as mamães a já começar a startar isso dentro de casa? A primeira coisa que eu sempre falo para as mães, rotina. Criança gosta muito de rotina. É lógico que não precisa ser nada muito rígido, com muitos horários, seguindo horário, mas é muito importante que as mamães façam sempre todas as coisas na mesma sequência. Porque assim, nós no nosso dia a dia, a gente tem vários rituais durante o nosso dia. Então a gente acorda, toma banho e vai trabalhar. Então o nosso cérebro ele já vai entendendo que esse ritual do banho, tomar café da manhã, já está chegando a hora de ir trabalhar. Com a criança é a mesma coisa. A criança gosta muito de previsibilidade. Então, a primeira coisa que eu trabalho com a mãe, rotina. A primeira coisa que a gente ajusta. E, na verdade, né? A criança não sabe de nada, né? Exatamente. Ela acabou de nascer, ela acabou de chegar ao mundo, né? Exatamente. Então, primeira coisa, rotina. E aí, na hora de dormir, o ritual do sono. Então, chegando ali a hora de dormir, as luzes da casa mais baixas, televisão eu sempre sugiro para desligar, evitar tablet, celular, essas coisas, porque esses dispositivos, eles dão a informação para o nosso cérebro que ainda está de dia, não está na hora de dormir. Todo tipo de algum objeto que possa emitir uma luminosidade, exatamente. Abaixar a luz. Televisão, tablet, celular, eles emitem aquela luz azul
Que aí o ideal é que, principalmente para crianças que são mais sensíveis ao sono, até para o adulto também que são mais sensíveis ao sono, é bom evitar. E então a gente elabora um bom ritual do sono, que é muito importante para dar essa informação para a criança que, olha, está chegando a hora de dormir, brincadeiras mais leves, atividades mais leves. E aí depois que entrou no quarto, não pode sair mais, aí é hora de dormir. Independente da criança chorar ou não, ela tem que saber que... Exatamente. No começo pode ser difícil, eu sempre falo para os pais. É uma adaptação, né? É uma adaptação. Todas as mudanças são complicadas, nem todas são tão fáceis, né? Eu sempre falo isso para as mães. Persistência, paciência, que no final o resultado dá certo. E por último, uma coisa que eu também sempre falo, que a gente tem que se preocupar é o ambiente de sono. E o ambiente de sono ele tem que ser tranquilo, temperatura agradável e escuro. Porque o escuro também favorece... Acostumar a criança desde cedo, que é hora de dormir. Isso. Então, aí tem duas questões que eu queria te colocar. Você falou do escuro, mas, por exemplo, quando ela dorme de dia, se ela tem que dormir no escuro, quando ela dorme de dia, qual seria a referência? Ela dorme no escuro e aos poucos você vai abrindo quando é a hora dela acordar? Ou ela dorme para ela saber que ela está tirando uma soneca de dia, ela não dorme 100% no escuro, seria uma penumbra. Isso não, porque acaba ficando uma dúvida, claro, né? Isso é muito comum, essa questão, mas e de dia? Porque geralmente o que a gente ouve, principalmente para bebezinho pequeno, de dia dorme no claridade, som ligado, para a criança saber o que é de dia, e de noite sim no escuro. Até os 6 meses, a criança ainda não sabe o que é dia e o que é noite. Então, há controvérsias, tem gente que indica isso de dormir no claro, com gente falando, TV ligada. Eu não indico muito, porque eu acho que um ambiente mais tranquilo, durante o dia e uma penumbra, ele promove uma maior qualidade de sono. E olha, muitas mães que eu falo, muda o ambiente de sono da soneca. Às vezes a criança faz soneca de 30 minutos. Quando ela muda durante o dia... vai para um ambiente mais escurinho, mais tranquilo, a temperatura agradável, a criança faz uma soneca de 2 horas, que para aquela idade, por exemplo, é necessário. Né, pra eles. Mas aí se a criança passar de 2 horas e o recomendado 2 horas, aí você começa a acordar. A criança. Exatamente. A gente precisa fazer o intervalo, mas eu queria rapidinho que você comentasse, você falou anteriormente, que às vezes os pais colocam os filhos para dormir na cama. Isso é saudável ou não? Então, para aquelas famílias que têm como filosofia de vida a criação com apego, a cama compartilhada, são bem resolvidos em relação a isso, não tem problema, mas existe várias questões de segurança que eu passo para elas, que tem que ser seguida. Entendi. Tá? Não existe nenhuma controvérsia sobre isso, nenhuma contraindicação da criança dormir com os pais. Não existe, mas tem que seguir uma série de questões de segurança, até para o adulto e para a criança também. Alessandra, você está intimada já a voltar no programa, nos próximos aí, a gente vai já, com certeza, deixar uma agenda ali marcadinha com a Alessandra, porque a gente tem que falar aí de muita coisa ainda, né? Como você falou no início pra gente no bastidor, né? Cada etapa, cada faixa etária é diferente. Mas deixa ali os seus contatos, como que os nossos telespectadores te acham? Pelo Instagram é @consultoradosono.ale ou @maternababyconsultoria. E o meu celular é 12 98101 0803. Alessandra, muito obrigada pela participação. Foi um prazer. E você fique aí conosco, porque no terceiro bloco vem ela. Vocês já sabem, né? A Ara. Fica aí. Exatas. Qualidade educacional para formar profissionais aptos para o concorrido mercado de trabalho. Humanas. Responsabilidade social, princípios e valores cristãos e crescimento sustentável dão significado especial às ciências humanas. Biológicas. Alta tecnologia aliada a uma ampla estrutura de ensino leva até você o que há de melhor em graduação e pós-graduação. Estamos de volta. Nosso terceiro bloco sempre é dela, a Ara, que traz dicas maravilhosas. Vocês já estão colocando em prática? Eu já. Todo final de programa
A Ara termina de dar a dica, eu chego em casa e eu coloco em prática. E eu vou te dizer, Ara, tá ajudando a minha vida assim, não vou falar 100%, porque senão você vai ficar também num pedestal muito alto, né? Você vai ficar lá e você já é toda espalhafatosa, essa mulher maravilhosa, mas assim, 99,9%, tá bom? Então, vamos lá mais uma vez. Dicas dela, dicas da Ara. É verdade, Karina. Esse universo da organização, ele é amplo, ele transforma. Eu sugiro até que é uma situação que causa tamanho bem-estar, que a gente sofre uma mudança tão plena, tão bacana, que a gente não quer voltar atrás. A gente quer manter a nossa vida organizada, mas organizada no sentido que traga um conceito de harmonia, de paz, não aquela organização que nos deixa engessados, cansados, que tem que colocar exatamente tudo no lugar. Ser organizado é ser uma pessoa tranquila, uma pessoa que ganha tempo, que otimiza, né, seu tempo, seu espaço, que ganha até mesmo dinheiro, que você economiza dinheiro, justamente porque você é uma pessoa organizada, tem tudo planejado. E por falar em organização, e por falar em dicas, né, dicas da Ara, hoje eu vou falar um pouco de dicas do universo infantil. As mamães aí, a criançada, as mães que ficam com seus bebês e quartos assim, bem desorganizados, aquela desordem que realmente faz parte, né, da mamãe, ela não dá conta. Eu vou falar de alguns produtos que realmente nos ajudam, tanto para nós mamães e especialmente para as crianças, né? Os bebês e os pequenos que tem que estar com tudo, assim, no geral, brincando, mas também tudo organizado. Entre os objetos, eu vou falar desse aqui, que é simples, é uma colmeia transparente, que nessa colmeia você pode colocar o quê? Você pode colocar, ensinar, na verdade, não você, mamãe, colocar e guardar. Ensina o seu filho o seguinte, a colocar os objetos aqui, os brinquedinhos, até mesmo a meinha, a calcinha, a cuequinha, fica junto com a criança organizando. Com isso ela vai criando o hábito, vai gostando e vai mantendo o quarto de uma maneira bem bacana, organizada, onde ela vai ver tudo, vai achar tudo, não vai estressar. Nem você, mamãe, que ela vai ficar perguntando onde estão as coisas, os brinquedos, os objetos, e também a criança, ela vai na certeza que está ali. Então isso aqui é uma colmeia transparente, ó, vocês podem ver, é fácil de encontrar, tá? E facilita a vida da mamãe, essa mamãe que trabalha aí, que está sempre agitada, que não tem o dia inteiro para ficar organizando o quarto. Com isso aqui, quebra um galhão. Por falar também em objeto organizador, temos esse aqui. Esse aqui eu sugiro assim mais para as meninas, tá? Para as garotas também. Tanto faz para a criança, né, a menina, quanto já para adolescente. O que ela pode ser guardada aqui também? Objetos de papelaria, ela pode colocar na gaveta, ela pode colocar também a parte de calcinha, sutiã, tá? Ela pode colocar miudezas, ela pode colocar bijuterias, vários objetos de organização que hoje em dia se utiliza. Esse aqui é um que muito se usa, tanto no quarto, até mesmo no banheiro da criança, né? Que geralmente hoje em dia os quartos, alguns com suíte ou banheiro próximo, facilita muito isso aqui. Ele é bem rígido, ele é decorado, então pode ser colocado também na parte superior, não necessariamente pode guardar dentro do armário. Fica fácil da criança, do adolescente visualizar e, ó, traz, sabe o quê? Tranquilidade para a mamãe. Outra coisa também muito bacana, gente, olha que interessante isso aqui. Isso aqui, eu vou tirar aqui o brinquedinho, que é para servir de exemplo. Gente, isso aqui, por incrível que pareça, é um porta-saco, né, que pode ser usado tanto na lavanderia, pode ser usado próximo da cozinha. Você coloca os saquinhos plásticos aqui e vai tirando daqui. Qual é a minha sugestão? Coloca-se no banheiro, lá no box, e aqui você coloca o brinquedinho da criança. A criança vai aprender a brincar, gosta de brincar no box, né, brincar na água. Você coloca o brinquedinho aqui, o que acontece? Tá penduradinho lá, a água vai escorrer, não vai estragar, tá? E vai ficar fácil dele pegar, fácil dele saber que é a hora de brincar e é a hora de guardar. E vai ficando o quê? Visivelmente bacana no banheiro e vai ficar o quê? Um banheiro da criançada, mas é um banheiro o quê? Organizado, simples, gente, um saco, tá? Que é um saco de porta-lixo. Olha só, muito bacana isso aqui, muito interessante. Quando a gente tá com a criança pequena, eu sugiro também
tudo ficar bem na altura, né, no alcance da criança, principalmente os brinquedos, os livros. Nada em andares, assim, estantes que ficam perigoso para a criança. Então a criança ela vai querer subir, ela vai querer pegar algo, um banquinho, um puff, o que for, para querer subir. Então assim, brinquedo, material escolar, tudo que ela usa com muita frequência tem que ficar ao alcance dela, fácil dela pegar. Que ela também não precise pegar e nem ficar chamando a mamãe e o papai toda hora para subir, para pegar algo que a criança queira utilizar. Brinquedos, eu sugiro também o seguinte: fazer um rodízio de brinquedo. Toda vez que a criança, geralmente a fase 1 aninho, 2, 3 aninhos, ganha-se muito brinquedo, muito. Então o que é o seguinte, ao invés de todos os brinquedos naquele mesmo local, você pode o quê? Armazená-los para a criança ter o troca-troca, brincar um pouco, depois aquele brinquedo vai e troca, porque para não ficar muito, que a criança fica enjoada, não se perde, o quarto fica totalmente desorganizado, porque é aquela quantidade enorme de brinquedo, e a criança fica sem noção, não sabe o que tem, não sabe quantos brinquedos tem. Então, se você, mamãe e papai, guardar um pouco, deixar ele brincar com aquela quantidade, já brincou, já enjoou um pouquinho, vamos guardar aquele, vamos para o próximo bloco, né, vamos dizer assim, de brinquedinhos, a criança vai interagir, ela vai aprender que menos é mais, vai brincar com aquela quantidade, vai até dar um certo valor, porque ela vai saber que é aquela quantidade que ela tem. Então, eu sugiro, mamãe, ganhou aniversário, ganha-se muito brinquedo, festinha, enfim, guarda um pouco. Era assim que eu fazia com as minhas filhas. Hoje são 2 moças, mas eu fazia assim, eu guardava um pouquinho e fazia aquele rodízio de brinquedo. O que acontece? A criança está sempre na cabecinha dela com um brinquedo novo, tá? Então, isso é muito legal, que faz com que você tenha mais liberdade, o quarto fica mais organizado, a mamãe fica menos estressada e a criança, no meio do quarto, ela convive melhor. Outra dica que eu dou é, se a mamãe quiser pendurar mochilas, lancheiras e tudo, usar ganchinhos. Sabe aqueles ganchinhos que a gente encontra, por exemplo, Multicoisas, Leroy, essas empresas assim? Você tem aqueles ganchinhos, você pode colocar na parede e ali pendura a mochila. Pode pendurar brinquedo, pendurar toalha. Com isso vai ganhando um quarto mais limpo, mais arejado e todo mundo fica feliz, tá bom? Aqui eu encerro, espero vocês no próximo programa e é com você, Bruna. Obrigada, Ara, com suas dicas maravilhosas. A Karina está botando em prática, eu também. E olha, bota em prática você aí também. Você vai ver que pequenos atos mudam uma rotina de vida. Eu queria agradecer de novo, meninas, vocês que deixaram a gente ficar com essas almofadas hoje de novo. Ainda não foi para minha casa, mas vocês deixaram a gente ficar com esse cenário lindo. Muito obrigada aos nossos apoiadores, a Casa Decor e a Móveis.com, que sempre nos prestigiam com esse cenário maravilhoso. E eu queria agradecer especialmente a você que nos acompanha, que fica até agora assistindo o nosso programa, que entra no nosso Instagram, que entra no nosso YouTube, manda mensagem pra gente, manda dica, manda sugestão. Muito obrigada e a semana que vem a gente volta com o nosso Bem Casado cheio de novidades. Não perca e até lá. Tchau!